Gente, deixa eu trazer outro tema aqui, acionar a nossa reportagem, porque o presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, afirmou hoje que o Ministério da Fazenda terá que rever as projeções de crescimento para este ano. O André Anelli vai trazer os detalhes para a gente agora. E quando ele fala em revisão, o que ele quer contar, hein, André Anelli? Ele está achando que o negócio está pior ou melhor do que se espera? Ou será pior ou melhor do que se espera? Bem-vindo. Bem melhor do que se espera, segundo ele, viu, Evandro? Muito boa tarde para você, boa tarde a todos ligados aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. O presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, afirmou que os dados da economia estão muito fortes e, pelas projeções do banco, o Brasil vai ter um crescimento maior do que o que está projetado até agora. Atualmente, a Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda prevê um crescimento de 2,2% no PIB, o Produto Interno Bruto, em 2024. Esse índice leva em consideração altas de 2,4% na indústria e 2,7% em serviços, com retração de cerca de 1,4% na agropecuária. Na avaliação do presidente do BNDES, esses dados vão ser maiores, porque a instituição tem alta de 79% nas aprovações de crédito, mesmo com as altas taxas de juros. Mercadante também afirmou que no Fundo Clima já existem projetos protocolados até 2026, com a demanda de 31 bilhões de reais. Com base nesses indicadores do BNDES, Aloysio Mercadante afirmou que o Brasil deve crescer mais do que as projeções. Dados são muito fortes, o que mostra que acho que a Fazenda vai ter que rever a projeção de crescimento da economia esse ano. Pelo BNDES, nós vamos ter um crescimento maior do que está projetado até agora. O presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, deu essas declarações logo depois de uma reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Fernando Haddad, que inclusive se encontra nesse momento aqui no Palácio do Planalto, reunido com o presidente da República e também com representantes do setor de alimentação. Ao longo da programação da Jovem Pan, a gente traz os detalhes a respeito desse encontro. Agora, voltando em relação, Evandro, a essa estimativa de crescimento maior que foi feita pelo BNDES, o presidente da instituição também afirmou que no Rio Grande do Sul, o estado atingido pelas fortes chuvas, o grupo do BNDES, os funcionários, os servidores do BNDES estão trabalhando em tempo integral para atender toda a demanda. Segundo ele, em 72 horas foram financiados 2 bilhões e 700 milhões de reais para capital de giro e outros 500 milhões de reais para investimento. Evandro. Muito obrigado pelas informações, André Anelli. Me deixa já conversar com os nossos amigos aqui. Alan Gani, o presidente do BNDES está dizendo que será necessária uma revisão para cima, que o negócio vai ser melhor. O que você acha? Olha, prever PIB é bastante complicado. A previsão do mercado financeiro hoje é 2,11%, o FMI revisou para 2,5%, o BNDES, claro, papel dele, governo, deve estar um pouco mais otimista. Então, talvez algo em torno de 2% a 3%. Evandro, eu não estou preocupado com o crescimento de agora. O que me preocupa é justamente a bomba fiscal que está se formando aqui no Brasil. Então, e aí, voltando ao meu discurso anterior, o aumento do gasto público, o aumento da dívida pública, não há cumprimento de superávit primário, ao contrário aqui do que o PP alega. Aumento do endividamento, não há sinalização concreta de corte de gastos, a gente já viu esse filme antes. O governo Dilma, na média, cresceu 3%. Crescimento até melhor do que é hoje, a taxa de desemprego era menor. Mas naquele governo se armou a bomba fiscal para a maior crise econômica que viveu o Brasil no período de 2015 e 2016. Então, se for 2,5%, 3, 2, ok. A minha preocupação são as medidas fiscais que têm um efeito
de uma bomba relógio lá na frente. 4h27, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco espero todo mundo nas outras plataformas. Seguimos, quero dar as boas-vindas também ao Zé Maria Trindade, que já está conosco lá em Brasília. Ô Zé, e já saber a sua avaliação também sobre o motivo do otimismo do governo federal em relação aos números do próximo ano. O ministro da Fazenda falou em orçamento melhor dos últimos 10 anos, BNDES falando em crescimento do PIB também. Por que o governo tem tentado trazer essas frases mais alegres, assim, relacionadas à economia nas últimas semanas? Bem-vindo. Obrigado. Muito boa tarde a todos. Olha, sabe aquela música do Gilberto Gil, né, que é o reggae do segurança, né, que diz que eu sei que eu sou pago para suspeitar, né? Então ele é pago para ser otimista. Isso quer cantar artigo, um pouquinho? Né? Quer dar uma palhinha? O senhor é pago para suspeitar. Então ele é pago para ser otimista. A economia se alimenta muito disso, desse otimismo. E há uma certa contaminação. Mas, na verdade, a gente já falou muito disso aqui, mais do que falas, do que discursos, né? Do que aqueles discursos do presidente Lula, o mercado, ele se liga em dados. O mercado presta atenção em fatos, em tendências. E um simples discurso, uma simples fala solta, ou negativa, ou positiva, isso não influencia muito. Mas quando o ministro da Fazenda vem e mostra dados, aí sim influencia, e influencia o mercado. Na verdade, se houver uma atenção maior, o governo tem números positivos, mas são ciclos da economia, né? Sobre o índice de desemprego que caiu, sobre a projeção de um crescimento enquanto se esperava ali uma estagnação ou mesmo um número negativo. Então, esta é a realidade. O que falta é a economia descer para o mercado, ou seja, aliás, para o dia a dia, para o mercado de consumo. Aí as famílias iriam sentir essa diferença de uma realidade para uma teoria, né? A tentação é essa. Dados mostram, né, Alan, de que existem dados positivos da indústria, né, que cresceu, isso surpreendeu. Quando a indústria cresce, lá na frente ela impulsiona o setor de serviços e os outros setores, né, que por último crescem. Então, há um certo ciclo positivo.